Olá, boa tarde. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria apontam que cerca de 300 crianças são agredidas por dia no país. E muitas vezes o agressor está dentro de casa. No Jornal da Justiça, primeira edição de hoje, vamos falar sobre a legislação que protege crianças e adolescentes. E o mais importante, como combater essa realidade da violência no país. Mas esse é apenas um dos destaques de hoje. Vamos agora aos outros assuntos. Justiça Federal suspende liminar que impedia senador Renan Calheiros de ser relator na CPI da Covid. Supremo Tribunal Federal decide que governo tem que fixar valor para renda básica e pagar o benefício a partir de 2022. E ainda, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspende decisão da Justiça da Bahia, que determinou a reintegração de posse de área habitada por indígenas. A área em disputa está dentro da comunidade Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul do estado. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, derrubou decisão liminar que impedia a escolha do senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, como relator da CPI da Covid-19 no Senado. Segundo a decisão, esse é um assunto interno do Poder Legislativo. O pedido para a suspensão do senador como relator da CPI foi feito pela deputada Carla Zambelli, por meio de uma ação popular. O argumento foi que a indicação de Renan Calheiros afronta a moralidade administrativa e compromete a imparcialidade que se pretende de um relator, porque ele responde a processos no Supremo Tribunal Federal, envolvendo fatos relativos à corrupção passiva, lavagem de dinheiro e improbidade administrativa. A deputada também alegou que o senador é pai do atual governador de Alagoas, Renan Filho, uma das pessoas que serão investigadas pela CPI por suposto desvio de verbas federais para enfrentamento à pandemia. Na última sexta-feira, o próprio Renan Calheiros afirmou nas redes sociais que não há indícios contra Alagoas, mas que antecipadamente se declarava impedido de relatar e votar questões relativas ao filho dele. O juiz Charles Moraes, da 2ª Vara Federal Cível, em Brasília, concedeu liminar impedindo a escolha de Renan Calheiros para a relatoria. Mas o Senado recorreu e argumentou que a escolha do relator de uma CPI é uma decisão interna do Legislativo e, por isso, a interferência do Judiciário ofende ao princípio da separação dos poderes. Argumento que foi aceito pelo presidente em exercício do Tribunal Regional Federal. Na decisão, o desembargador Francisco de Assis Betti destacou que o Supremo Tribunal Federal várias vezes já deixou claro o entendimento de que não cabe ao Judiciário a análise ou a modificação dos regimentos da Casa Legislativa. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu decisão da Justiça da Bahia, que determinou a reintegração de posse de área habitada por indígenas. A área em disputa está dentro da comunidade Tupinambá da Serra do Padeiro, no sul do estado. A ministra Rosa Weber suspendeu a reintegração de posse até que o mérito da ação no Supremo seja julgado. Segundo a ministra, a decisão da Justiça baiana está em desacordo com determinação do ministro Edson Fachin, que proibiu a retomada de terras indígenas e anulação de demarcações até o fim da pandemia da Covid-19. A área Tupinambá da Serra do Padeiro foi delimitada pela FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, em 2009, mas não teve a demarcação finalizada por conta de um pedido de reavaliação do processo feito pelo Ministério da Justiça. E o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, negou habeas corpus a um acusado de participar do desvio de mais de 10 milhões de reais de um banco digital.
O ministro Gilmar Mendes negou o pedido da defesa para liberar um dos acusados de integrar uma organização criminosa que teria desviado quase 13 milhões de reais de contas do Nubank. O ministro manteve a decisão do Tribunal de Justiça do Maranhão e do Superior Tribunal de Justiça, que havia negado o habeas corpus ao acusado. O autor da ação foi acusado por crimes de furto qualificado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Segundo as investigações, ele fazia parte de uma organização criminosa que teria usado recursos tecnológicos avançados para invadir e desviar dinheiro de 918 contas do Nubank entre outubro de 2019 e maio de 2020. A defesa do acusado alegou no STF flagrante ilegalidade e falta de bom senso na prisão e a não realização de audiência de custódia. O ministro Gilmar Mendes manteve a prisão do acusado por entender que não houve constrangimento ilegal e abuso de poder. O ministro lembrou que a não realização da audiência de custódia se deu na época por causa da pandemia, conforme recomendação do Conselho Nacional de Justiça. Portanto, a prisão foi mantida para garantir a ordem pública, não atrapalhar a investigação e evitar novas ações criminosas. E o governo federal vai ter que fixar valor para a renda básica e pagar o benefício a partir de 2022. A decisão é do Supremo Tribunal Federal e quem traz os detalhes para a gente é a nossa consultora jurídica, a Gisele Reis. Vamos ver. Na ação ajuizada pela Defensoria Pública da União, foi apontada a omissão do Executivo Federal na implementação do Programa Renda Básica da Cidadania como direito a todos os brasileiros que vivem no país e aos estrangeiros que residem no Brasil há pelo menos 5 anos. O benefício está previsto em lei desde 2004, mas não foi regulamentado até hoje. Os ministros do Supremo Tribunal Federal consideraram que a inércia do Executivo em editar decreto para concretizar o direito previsto em lei prejudica diretamente a cidadania de pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, inviabiliza o exercício de liberdades públicas e privadas e nega o mínimo necessário à sobrevivência do cidadão. Essa lacuna legislativa impossibilita o exercício de direitos constitucionais, como a fruição dos direitos fundamentais à vida, segurança, ao bem-estar e à própria dignidade. Ficou registrado no julgamento que o Judiciário tem a prerrogativa de atuar na defesa de direitos negligenciados pelo Estado, sem, contudo, invadir o domínio dos representantes democraticamente eleitos. O julgamento foi no plenário virtual do STF e prevaleceu a posição do ministro Gilmar Mendes. Com a decisão do Supremo, o presidente da República deverá implementar em 2022 a renda básica nacional aos que vivem em situação de pobreza e pobreza extrema. Para o STF, a instituição, já para 2022, do benefício assistencial de renda mínima deve alcançar aqueles que efetivamente dependem do auxílio do Estado e não significa concessão de renda universal para toda a população brasileira. De acordo com a decisão, o pagamento do benefício para essa parcela vulnerável da população deverá ser incluído no orçamento do próximo ano. E você confere no próximo bloco como combater a violência contra crianças e adolescentes, um desafio no país, que a gente fala sobre esse assunto daqui a pouquinho. Voltamos já já. A Constituição de 1988 rompe com o autoritarismo da ditadura militar, garantindo a volta à democracia no Brasil. Em termos de socioambientalismo, a Constituição também é um importante marco. Pela primeira vez, a Constituição de 88 garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, submetendo a ordem econômica e a propriedade privada à sua função socioambiental. A morte do menino Henri Borel, de 4 anos, no Rio de Janeiro, no mês passado, chocou o país. As investigações indicam que é mais um caso de violência doméstica contra a criança. Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria revelam que essa é uma situação que atinge milhares de crianças e adolescentes todos os anos. Isabela Nardoni, 5 anos. Juan Maicon, 9. Bernardo Boldrini, 11 anos. Esses são apenas alguns roxos que ficaram conhecidos por serem vítimas de violência familiar
que resultaram em morte. O caso mais recente que chocou mais uma vez o país foi a morte do menino Henri Borel, de 4 anos, no mês passado. Investigações apontam que a morte foi provocada por agressões supostamente feitas pelo padrasto, o vereador Dr. Jairinho. O pai de Henri, Leniel Borel, explica que o filho já tinha dado sinais de que havia algo errado e estava em acompanhamento psicológico para tentar entender o que estava acontecendo. E ali foi o primeiro sinal do Henri que tinha algo errado, né? Foi a primeira vez que eu conheci até o Jairo naquele dia, né? Depois, quando eu fui entregar meu filho. E meu filho já, naquele mesmo dia, ele me falou de que o tio tinha machucado ele, e a alusão do meu filho foi de abraço forte. Esta pediatra e psicanalista explica que os sinais da violência física contra crianças geralmente vêm acompanhados de desculpas pouco consistentes, o que torna mais fácil para quem está de fora identificar os sinais de agressão. Essa família agressora, ela não traz a criança dizendo: acabei de espancar meu filho, né? Ou acabei de espancar meu neto. Ela traz com sempre uma desculpa de caiu, se machucou. E nós temos como diagnosticar, o médico pode diagnosticar, e até mesmo um leigo, quando pensa: puxa, mas a criança tem só 3 meses, como caiu e fez fratura de crânio? Impossível. A mãe de Henri, Monique Medeiros, também é investigada por não ter feito nada para impedir as agressões que pareciam fazer parte da rotina. Inicialmente, ela afirmou que Henri tinha caído da cama. Agora, com novos advogados, mudou a versão. Disse que era vítima de um relacionamento abusivo com o Dr. Jairinho e que foi forçada a mentir sobre o caso. Monique e Dr. Jairinho estão presos desde o dia 8, por suspeita de homicídio qualificado com emprego de tortura e sem chance de defesa para a vítima. A mãe tomou ciência e nada fez para tirar esse comportamento. Ao meu ver, a omissão da mãe é penalmente relevante e ela contribuiu para o resultado final. Especialistas explicam que agressões dentro de casa contra crianças e adolescentes não estão ligadas ao nível social, e sim a um histórico de violência. E os números mostram que os casos são frequentes no Brasil. Pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria, divulgada recentemente, mostra que entre 2010 e 2020, mais de 100 mil crianças e adolescentes morreram. Cerca de 2.000 eram menores de 4 anos de idade e, a cada ano, cerca de 200 crianças tiveram a vida interrompida de forma parecida com a de Henri. O Judiciário brasileiro tem adotado medidas para ajudar a enfrentar essa realidade. No ano passado, o Conselho Nacional de Justiça, em parceria com o Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, lançou o Protocolo Brasileiro de Entrevista Forense com crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. O objetivo é acolher essas crianças e adolescentes e evitar que elas sofram ainda mais após a descoberta das agressões. Além disso, desde 2018, o CNJ também tem realizado ações no programa Pacto pela Primeira Infância, que mantém parceria com diversos órgãos de proteção a crianças e adolescentes expostas a condições de vulnerabilidade, para fazer cumprir os direitos fundamentais previstos na Constituição. Esta psicóloga afirma que é preciso um esforço conjunto, porque, segundo ela, o problema é cultural. Na nossa sociedade existe uma crença de que não é possível educar sem usar formas de violência. Então se considera que é aceitável bater em uma criança, gritar com uma criança, xingar essa criança. Mas o Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança é um sujeito de direitos. Bom, para repercutir mais um pouquinho esse assunto, eu recebo agora o advogado que é especialista em direitos da infância e juventude, Dr. Ariel de Castro Alves, que integra o Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, INDICA. Seja muito bem-vindo, ótima tarde. Olá, boa tarde, Rafaela, boa tarde aos telespectadores da TV Justiça. Muito importante tratarmos dessas questões. Doutor Ariel, eu estou assustadíssima com os dados. Eu não tinha noção que realmente o Brasil tem esses números tão altos no que diz respeito a crianças agredidas por dia, 300 crianças.
em torno disso, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, e nós também temos um arcabouço jurídico. Parece que legislação não falta. No finalzinho ali da reportagem, a nossa entrevistada falou sobre a cultura de bater na criança e tal, mas temos também a lei da palmada, né? Enfim, o que falta para a gente avançar nessa matéria e diminuir os números? Exatamente, Rafaela. Nós temos uma das legislações mais avançadas do mundo, desde a Constituição de 88, que estabelece a proteção integral das crianças e adolescentes e também a prioridade absoluta aos direitos da infância e juventude, e o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que já tem mais de 30 anos. E depois esse estatuto, ele foi também aprimorado pela lei que trata da proibição dos castigos físicos, chamada de Lei Bernardo, de 2014, e pela lei que estabeleceu um sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes vítimas e testemunhas de violência, de 2017. Inclusive, os tribunais implantaram os espaços de escuta protegida, vocês mesmos mostraram o trabalho que o CNJ tem desenvolvido junto aos vários tribunais do país, e também o depoimento especial, para que a criança seja devidamente ouvida logo que as primeiras suspeitas sejam apresentadas junto aos órgãos de proteção, como os conselhos tutelares e os programas sociais. Quer dizer, o caso Henri Borel, no Rio de Janeiro, chocou o país, chamou a atenção de todo mundo, mas isso acontece no nosso dia a dia. Infelizmente, nem todos os casos têm essa repercussão, mas os casos são diários, sim, e a sociedade, ela tem um papel importantíssimo também, né, Ariel? Eu queria que você destacasse isso, um papel que é constitucionalmente atribuído à sociedade ao lado do poder público no combate à violência contra crianças e adolescentes, né? Sim, em geral, essas tragédias, Rafaela, não ocorrem de uma hora para outra. Os sinais vão aparecendo. Existe uma constante violência que vai cada vez mais se ampliando, que foi o caso do menino Henri Borel, porque a babá depois disse que ele já sofria violência, outra funcionária da casa, alguns familiares, mas essas pessoas não denunciaram anteriormente. É importante destacar que a legislação brasileira prevê que é dever de todos proteger e garantir os direitos de crianças e adolescentes. Quem se omite quando sabe que uma criança está em risco, sofrendo violência, maus tratos, pode até responder pelo crime de omissão de socorro. Então, é necessário as pessoas estarem mais atentas. Nós temos, em média, 32 assassinatos de crianças e adolescentes por dia no Brasil. Tivemos mais de 100 mil mortes nos últimos 10 anos, a maioria dos casos decorrentes de violência. E tivemos um aumento também da violência no período da pandemia, com o confinamento das crianças e adolescentes com seus agressores. A realidade é que no Brasil, muitas crianças e adolescentes vivem e dormem com seus inimigos. Quem deveria protegê-las, muitas vezes, são os agressores. Das 95 mil denúncias que chegaram ao Disque 100, que aumentou em 10% comparável ao ano anterior, entre 2019 e 2020, 70%, então, das 95 mil denúncias envolveram situações de violência doméstica, com familiares envolvidos e também que ocorreram nas próprias casas das crianças. Ok, Ariel, eu ia te perguntar sobre a pandemia, mas você já acabou respondendo que, infelizmente, nós tivemos aí um período, nós estamos passando por esse período sensível também no que diz respeito a essa temática das crianças, da proteção, né? Vamos dar de novo o Disque 100, um serviço para quem nos acompanha agora, quem quer denunciar, é um canal importante? Sim, o Disque 100 é essencial, as pessoas podem ligar de qualquer local do país, é uma ligação gratuita, ou as pessoas podem procurar diretamente os conselhos tutelares que existem em todas as cidades do país, ou as promotorias da infância e juventude, ou mesmo as varas da infância e juventude,
e as delegacias especializadas. Ok, dado o serviço, muito obrigada pela sua participação, Ariel. Boa tarde para você, até a próxima. Boa tarde, muito obrigado. E você confere com a gente no próximo bloco. O Superior Tribunal de Justiça autoriza a retomada das obras do Museu da Bíblia em Brasília. Os detalhes em instantes. A Constituição Federal de 1988 nasceu de um acordo político, então intitulado Compromisso com a Nação. Este foi um momento de máxima relevância da nossa história republicana e marcou a passagem pacífica de um regime autoritário para o Estado democrático de direito. A União foi absolvida de responsabilidade subsidiária em um processo movido por prestadores de serviço. O caso foi decidido pelo Tribunal Superior do Trabalho ao julgar um recurso apresentado pela Advocacia Geral da União. Funcionários terceirizados de um órgão federal ajuizaram a ação contra a União. Eles alegavam que a companhia não cumpriu com as obrigações trabalhistas e por isso cobravam que a União fosse responsabilizada subsidiariamente por ter sido a beneficiária da mão de obra. Nesses processos, os tribunais regionais do trabalho de origem haviam condenado a União ao pagamento dos créditos trabalhistas. No entanto, os acordos não traziam elementos concretos de prova atestando que a União havia sido negligente na fiscalização do contrato de trabalho dos empregados. A AGU recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho por meio de um recurso de revista, requerendo a absolução da União nessas ações. A segunda e a sexta turmas do tribunal vinham negando o pedido e decidindo pelo retorno dos autos à primeira instância, a fim de que fosse reavaliada a questão da culpa da União. Mas a Advocacia Geral identificou que as duas turmas adotaram procedimentos que divergiam de julgados semelhantes de outras turmas do órgão. Por isso, a AGU apresentou embargos à subseção 1 especializada em dissídios individuais, órgão responsável pela uniformização da jurisprudência das turmas do TST. A AGU defendeu a tese de que os acórdãos regionais não demonstravam com dados concretos a culpa por parte da administração pública. Absolutamente em todos os acórdãos que o TST verifica que a moldura fática não trouxe elementos de culpa invigilante e absolve a Fazenda Pública dessa condenação, implicitamente essas decisões estão a indeferir o retorno dos autos à origem, porque é uma discussão muito particular, muito específica, que surgiu na sexta turma, eventualmente na quarta turma, e que sim foi sedimentada pela SDI. Os ministros da subseção 1, por maioria, acolheram a tese da União de absolvição nos casos. O Superior Tribunal de Justiça autorizou a retomada das obras do Museu da Bíblia em Brasília, um museu que é do arquiteto construtor de Brasília, Oscar Niemeyer. Confira na reportagem. O presidente do STJ, ministro Humberto Martins, liberou a retomada da construção do Museu da Bíblia a pedido do governo do Distrito Federal. As obras haviam sido paralisadas por ordem da 7ª Vara da Fazenda Pública do DF. Para o ministro, a decisão judicial representava uma interferência indevida na execução da política cultural do governo distrital. A Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos havia questionado a construção do museu em ação civil pública, sustentando que a obra fere a laicidade do Estado e representa intervenção estatal em matéria religiosa. A 7ª Vara da Fazenda Pública deferiu, então, uma liminar para suspender a construção do museu, e a decisão foi parcialmente mantida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que apenas permitiu o pagamento dos serviços já realizados. No pedido de suspensão, o governo do DF alegou que a paralisação gera prejuízos econômicos em vários setores, tais como o turismo e a construção civil, afetando a geração de empregos. Sustentou ainda que o Museu da Bíblia vai atrair inúmeros visitantes interessados em cultura e história, motivo pelo qual não se poderia dizer que a obra promove uma religião específica.
Ao aceitar o pedido, o ministro Humberto Martins afirmou que o fato de o país ser laico não impede que museus possam ser construídos pelo poder público para abrigar acervos relacionados às mais diversas manifestações religiosas. O ministro disse ainda que o Poder Judiciário não deve interferir nas ações do Executivo, salvo em situações de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu no caso. E agora uma última notícia. Os ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso, os dois com 63 anos, tomaram a vacina contra a Covid-19. Com isso, 8 dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal estão vacinados com a primeira dose. Agora faltam ainda os ministros mais jovens, Nunes Marques, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli. A gente fica na torcida para que a vacina chegue logo a todos os brasileiros o mais rápido possível. Hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia, obrigada pela sua audiência. Uma ótima tarde para você. Nos encontramos amanhã. Tchau, tchau.